Olá, bem-vindos ao Condominicando. Hoje o assunto é especialmente para Minas Gerais, mas vale para o Brasil inteiro. É uma convenção, mas a gente vai falar sobre convenção coletiva de condomínios e sindicatos. O nosso convidado hoje é o Dr. Carlos Eduardo Alves de Queiroz, que é presidente do Sindicato dos Condomínios Comerciais, Residenciais e Mistos de Minas Gerais e é também o representante da ANACOM, Associação de Advogados Condominialistas do Brasil. Bem-vindo ao Condominicando, doutor Eduardo. É muito grato, é muito satisfatório ter o senhor aqui com a gente. A honra é toda minha e muito obrigado pelo convite. Eu acompanho e vejo que é um grande sucesso acompanhar esta tão valiosa plataforma do Comunicando. Muito obrigado, doutor. São 35 anos, né, que o sindicato que o senhor representa atua em Minas Gerais. Isso é um legado, é uma tarefa, né? Estar à frente de um órgão tão representativo e importante. Como é que o senhor se sente à frente representando toda essa categoria aí? Eu me sinto abençoado, porque não é fácil. Só em Belo Horizonte nós temos mais de 20 mil prédios. Mais de 20 mil prédios. Nós estamos presentes em mais de 800 municípios. Nós assinamos a Convenção dos Colaboradores, dos Empregados de Belo Horizonte, com o Sindicato dos Empregados, assinamos de uma parte da base inorganizada, porque não tem Sindicato dos Empregados, com a Federação dos Empregados, e assinamos com os sindicatos do interior que representam as cidades. Então, nós loteado, vamos dizer, por região. Cada região tem um sindicato que representa X cidades. E nós negociamos com todos eles, com bastante harmonia e respeito entre as partes. Porque o que ocorre? É muito difícil agradar a todos, né? E a gente procura resguardar os direitos, mas também visando o lado dos condomínios, com todo respeito com os colaboradores. Então, a gente está falando de área territorial, o senhor está em Belo Horizonte, representa uma grande parte aí, né, de Minas Gerais. 842 municípios. Minas tem 956. Só a algumas cidades da Zona da Mata que nós não estamos presentes e agora está tendo um conflito de interesse com o pessoal do Triângulo, que é poucas cidades, sabe? Mas nós estamos no estado todo, praticamente, né? São menos de 20 cidades, praticamente, que não está incluído na nossa base territorial. Por falar em base territorial, vamos falar um pouquinho da convenção coletiva. Como é que foram os acordos? Ela vale para todo o estado? Como é que funciona? Nós recebemos as pautas que é por região. Aqui em Belo Horizonte, praticamente, ela é setembro, a data base, que a convenção é válida por um ano. Nós recebemos a pauta no mês de junho, mais ou menos. Tem toda uma formalidade, publicar edital, fazer assembleia, montar uma comissão de negociação para depois nos reunirmos com os sindicatos representantes das categorias. Aqui em Belo Horizonte, especificamente, é no mês de setembro. Aí a gente já começa antes, as negociações. São negociações bastante, às vezes, desgastante, porque o que ocorre? Eles querem sempre um valor que eles entendem que seja possível, com a inflação, mais um ganho real muito expressivo, e é muito difícil atender todos os interesses. E a pauta, normalmente, ela vem com 90 itens, por exemplo, né? São coisas que realmente, às vezes, não dá para atender. Igual, por exemplo,
eles estão batendo muito hoje aqui, e convenções do interior, eles estão querendo que coloca, igual já foi colocado em algumas cidades, a multa para quem dispensa o porteiro, né, sendo substituído por portaria virtual. Nós temos resistido, porque se o condomínio ele faz essa contratação, ele estaria sendo penalizado. Certo. Entendemos que tem que preservar o emprego, mas dentro de uma possibilidade de manter os funcionários e pagar uma indenização é um custo muito alto para o condomínio. Então, as negociações não são fáceis. Então, já teve ano, por exemplo, que eles, depois de 10, 15 reuniões, às vezes até mais, de negociações, eles pedem, igual para a lei, vai para a Superintendência Regional do Trabalho. Se não der certo, vai para o Ministério Público do Trabalho. E depois a sessão de dissídio coletivo. Então, é muito desgastante. Mas a gente tem, assim, é desgastante, mas com respeito. Isso é que é importante. Aqui no estado de Minas Gerais, né, tem um respeito muito grande entre as categorias. A gente briga pelos interesses, assim, no bom sentido, mas de forma respeitosa, tanto do lado patronal quanto do lado dos empregados. Isso é importante. Então, era desgastante, mas a gente faz esta negociação. Para ter uma ideia, são milhares de condomínios, seja ele vertical, horizontal, misto, shoppings, a parte hotéis, e também fazemos as convenções com o bombeiro civil, né? Aqueles bombeiros que estão em shoppings prestando serviço, ou às vezes de acordo com o tamanho do condomínio. Então, assim, é trabalhoso, mas é gratificante o trabalho, porque todas as pessoas que fazem parte, igual eu, por exemplo, eu sou síndico, sou subsíndico, estou no conselho de alguns prédios, não sou síndico profissional, né? Mas sou subsíndico do meu prédio, síndico do outro que eu morei, e advogo para condomínio. Então, a gente está envolvido o tempo todo em condomínio e acompanhando as atualizações, porque constantemente nós temos novidades, né? E agora, essa semana mesmo, né, foi divulgado que uma moradora conseguiu, né, só fugindo aqui do assunto, o direito de ter 4 pets no apartamento dela. Aqui nós, por exemplo, já tivemos processo em Minas de um prédio de 40 apartamentos, 36 era contra. Mas, mesmo assim, a pessoa conseguiu, são mudanças que estão acontecendo. Então, o sindicato, por sua vez, para poder negociar, ele tem que estar atualizado, né, com as coisas, com as mudanças, com as regras, e mantendo essa harmonia entre patrão e empregado. Interessante o senhor colocar aí que o senhor é síndico, não é síndico profissional, então é síndico orgânico. Agora, independente de profissional ou orgânico, o senhor uma coisa é em comum, precisa ser capacitado, precisa ter conhecimento, e inclusive nessa leva aí de síndicos externos, porque o síndico morador ele também pode ser profissional, né? A única diferença aí é que ele não vai prestar serviço fora do condomínio dele. Qual que é a importância disso e o risco de de eleger um síndico que não esteja preparado, aquele síndico que ainda está com a mentalidade só de pagar a conta? Olha, eu digo o seguinte, o condomínio será desvalorizado muitas vezes, porque tem um síndico, né, morador, orgânico, né, que ele tem todo interesse para o prédio, mas às vezes ele não está preparado. Por isso que o síndico oferece cursos, ele oferece palestras para poder qualificar e orientar os síndicos. Então, o síndico ele tem que fazer 3 orçamentos. E síndico bom não é... Às vezes as pessoas... nosso síndico é muito bom, que não aumenta a taxa de condomínio. Mas ele
não dá manutenção adequada no prédio, ele não faz uma pintura, ele não faz uma melhoria. E a pessoa, quando se dispõe a ser síndico, ele tem que dedicar ao condomínio com zelo. Agora, quando vem um síndico externo, não é porque ele é externo, chamado o profissional, que ele também é bom, não. Porque tem muito síndico que não está preparado. Nós tivemos aí várias pessoas querendo ser síndico, porque em Belo Horizonte, né, aqui em Minas, nós temos mais de 20 mil prédios. Então, tem um vasto ambiente para novos síndicos. E o que ocorre? A pessoa ela entra para a sindicatura porque está vendo que outras pessoas estão síndicas de 2, de 3, de 10, de 20 prédios e não estão preparados para entrar. E como esses síndicos também, eles querem pegar muitos prédios, chega só na portaria, pergunta como estão andando as coisas no condomínio e não entra nas dependências, não faz uma vistoria. Tem síndico profissional, como o síndico, que nunca leu a convenção nem o regulamento interno. Ele nem nunca foi no subsolo, ou na caixa d'água, ou em partes comuns. Ele não conhece o prédio dele e quer ser síndico. Igual muito síndico profissional. Ele não procura nem conhecer a convenção nem o regulamento interno. Quanto mais a convenção coletiva dos empregados. Como é que ele pode liderar, né? Às vezes, um desvio de função que a pessoa tem que receber, os EPIs adequados para a pessoa que, às vezes, faz um serviço que ela tem que usar luva, ela tem que usar bota, ela tem que usar máscara. Então, ele não está preparado. O síndico ele tem que estar preparado para poder se candidatar a síndico, porque muitas vezes já deparamos com pessoas que, no dia da eleição, ele chega lá com a sacolinha de papel e fala, tudo que eu paguei do condomínio está aqui. Ele não tem nem condição de prestar uma conta correta. Então, o prédio ele perde muito em contratar ou eleger, né? Porque o síndico é eleição. Eleger ou mesmo até contratar um síndico que não está preparado. O prédio perde o patrimônio, é desvalorizado. Muitas vezes tem síndico que não faz os orçamentos direito, como infelizmente nós temos síndico, por exemplo, que infelizmente, não é? Porque é até desagradável falar isso, que ele vai fazer uma obra e leva aí uma percentagem. Isso é um problema. Ele pode reclamar. Oi? Isso é um problema recorrente. Mas, doutor, o senhor acha que os moradores, eles também contribuem para a eleição de uma pessoa despreparada? Completamente. Tem assembleia de condomínio que aparece ali 2, 3 pessoas, ou às vezes não vai ninguém. O que a gente tem divulgado muito é que os condôminos têm que valorizar o patrimônio deles. E uma das formas de valorizar é comparecer na Assembleia. O síndico aqui, ele quer fazer alguma coisa e não vai... Ele não está pedindo apoio, ele quer dar conhecimento da necessidade e fazer uma votação. Não tem. Aí depois questionam que o síndico fez uma obra, né, aleatória, que eles não estavam sabendo. É muito comum isso. O erro maior, eu digo o seguinte, que não é nem do síndico, é das pessoas que não olham uma prestação de contas, não vão à assembleia, não acompanham o dia a dia do prédio. Não é que ela precise de estar ali manifestando diariamente, mas acompanhar. Tem uma assembleia, vai na assembleia. Vai ter uma assembleia para eleição de síndico, conselho, subsíndico, vai ter uma obra, olha a prestação de contas. Então, o morador, ele contribui para esse caminho torto que muitos síndicos levam, né, caminho, porque ele não acompanha nada do prédio. Já que ele não acompanha, a desordem será implantada. A gente tem percebido que o sindicato ele tem sido muito atuante, inclusive assim, a agenda de eventos promovidos, proporcionados pelo sindicato, tem sido cada vez mais
qualificada, com profissionais de diversos áreas condominiais. Essa é uma prestação de serviço. Quer dizer, além de da negociação, né? Porque quando fala em sindicato, a gente pensa logo na convenção coletiva, que tem a importância aí, sine qua non, não há do que se falar. Mas tem a questão da capacitação também. Agora, o que o senhor tem trazido? Como é que o senhor percebeu isso? Qual é o critério para ofertar esses cursos? Olha, na convenção coletiva de trabalho dos empregados, inclusive a gente tem uma cláusula lá, um valor bem irrisório, que ninguém conseguiria pagar um curso fora. Nós temos em parceria com o Sindicato dos Empregados e com o Sindicato das Conservadoras, em conjunto, os 3 sindicatos proporcionam, né, um custo que são dos condomínios, curso de capacitação de porteiro, de faxineiro, né, de zelador, de pessoas que mexem com a higienização geral do prédio. Vários cursos, começando pelos colaboradores, que muitas pessoas interpretam que mas não precisa de curso para faxineiro. Não, precisa. Ele não pode, às vezes, usar um produto abrasivo em determinado lugar, como usar os produtos, como fazer uma diluição, como fazer... Então, quer dizer, a gente capacita os colaboradores. E, para os síndicos, a gente é o seguinte, a gente faz lá, chamamos engenheiros e pessoas bem capacitadas, né, para poder dar sobre patologia em condomínios, que a gente vê, muitas vezes, eu como advogado, as pessoas me procuram ou vão ao sindicato e lá e a gente atende para poder indicar algum profissional, que a gente pega, no mercado tem, para evitar algum outro problema. Então, às vezes, a base que aqui em Minas a gente tem, por exemplo, a cidade é bem montanhosa. Então, precisa, às vezes, de dar uma assistência bem especial nos pilares do prédio. Às vezes, o pilar está com problema e o condomínio nunca deu manutenção. Tem uma goteira, por exemplo, na garagem, de um vazamento, ele põe uma telha para a água não cair naquele carro e vai enfraquecendo. Então, a gente chama profissionais de engenharia dos mais diferentes segmentos dentro de um condomínio, né? Patologias, pessoal de incêndio, para-raios, que o que é importante. Tem gente que nunca deu manutenção no para-raio. E igual o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo Bombeiro, a gente leva para dentro do sindicato profissionais que vão orientar, né? Porque as pessoas, quando ela é notificada pelo Corpo de Bombeiro e, às vezes, dá um prazo para fazer a obra e fazer o projeto, nós fomos pegos de surpresa. Não foram pegos de surpresa. É porque eles nunca tomaram providência em fazer isso, porque muitas construtoras entregam um empreendimento novo sem uma VCB. Certo. Seria uma obrigação da construtora fazer o projeto de combate a incêndio. Então, o síndico ele tem que estar olhando. Por isso que, na implantação de um condomínio, ele tem que chamar um profissional. Agora, então, a gente, no sindicato, a gente procura fazer cursos dos mais diversos para orientar o síndico. No entanto, outra coisa, esses cursos não têm custo. Vamos ter agora no próximo dia 22 e 23 um curso de síndico, né, profissional, né, que não vai ter custo. Eu vi, as inscrições inclusive estão abertas. Agora, qual que é a adesão dos condomínios e dos síndicos aos cursos ou que é proporcionado pelo sindicato? Falo com o doutor, baixa, as pessoas não se interessam em valorizar o próprio patrimônio. Então, a adesão é baixa. Às vezes a gente faz, igual essa de patologia, que nós fizemos recente, teve participantes, nós fizemos ela híbrida. Pessoas do Sul e do Norte. Aqui de Belo Horizonte foram poucas interessadas. O que o senhor acha que acontece? Falta de interesse
de tomar conta do próprio patrimônio. Sim. Pessoas alegam falta de tempo, outras pessoas ficam ali apenas envolvidas em pagar as contas, receber e pagar, e não vão. Por isso que nós temos vários condomínios sendo desvalorizados por falta de manutenção. Às vezes, igual nós temos, por exemplo, fizemos, que nós estávamos vendo aqui, que estava tendo muito problema com gás, né? Encanamento de gás estourando, gás vazando. Fizemos o evento, que é lá na sede do sindicato, né? Porque a gente tem espaço para isso. Adesão baixa. Eu entendo baixa. Às vezes, os cursos, eles ali, a pessoa faz a inscrição e não vai. Sei. Tá? Às vezes, você faz, por exemplo, para 50 pessoas, 100 pessoas, o número que for, falta 20%, 30% sem dar satisfação. Sei. É lamentável o que vem acontecendo com a falta de interesse. Por isso que eu falo que o síndico, que é o síndico profissional, ele tem que se qualificar, procurar se preparar e ter uma boa assessoria jurídica. Isso é importante. Porque o síndico, ele não precisa saber de tudo, mas ele precisa estar bem assessorado e ter noção do que acontece. Ele é um generalista, né? Ele é um generalista, mas ele tem que ter ali um suporte. Às vezes o condomínio, o síndico, por exemplo, aí vem problema de parte elétrica que está dando muito problema. Hoje, com o aumento de aparelhos elétricos, instalações de ar-condicionado, carro elétrico, então tem que verificar a capacidade da energia do condomínio. Eles chamam, às vezes, um eletricista, com todo respeito ao profissional, em vez de chamar um outro profissional, ver o projeto elétrico do prédio, para ver se tem que fazer uma readequação da energia para poder instalar. Não chama, acha que é custo. Isso não é custo, é investimento. E tem uma outra questão aí, doutor, que às vezes o síndico, mesmo esses síndicos que só participam de eleição para conseguir, né, o nicho aí, o emprego de síndico, não é, né, a função, para ter uma ocupação, mas tem o risco aí da responsabilidade civil e criminal, que é totalmente ignorada. Totalmente ignorada. Então, olha, ele está tão despreparado, alguns síndicos, que às vezes o que ocorre? Ele esquece ou não quer tomar conhecimento que ele responde civil e criminalmente. Olha, um acidente que ocorra dentro do prédio pode desabar alguma coisa e ele não fez nenhum seguro correto. Quantas são as unidades, vamos dizer, o condomínio, que está sem cobertura de seguro? Às vezes faz um seguro tão barato, para ficar tão barato, que se o prédio desmoronar, o seguro não cobre tudo. Isso aí vai poder ficar barato, sim. Essa questão aí vai tanto do síndico externo quanto do síndico morador. É uma falha que vocês percebem, que os senhores percebem nas duas situações, né? As duas, e o morador que não acompanha. Aí, então, no sindicato, a gente faz evento para esclarecer. Gente, o que você... É um prédio que tem o sprinter, né? Acima de determinado andar, em caso de incêndio, ele dispara. Está dando manutenção? A gente olha para ver. A gente faz cursos e palestras para orientar o síndico e sem custo para ele saber administrar o prédio. Mesmo assim, ele não desperta interesse, esquecendo que pode ser responsabilidade civil criminalmente em caso de acontecer uma fatalidade por negligência dele. Aí ele fala, porque a Assembleia não aprovou. Se ele fazer os 3 orçamentos, às vezes fazer um projeto adequado e levar e saber que todos saem perdendo, é claro que vai fazer a obra. Então, a gente procura levar tudo. Levamos pessoas de seguro. Não adianta você fazer um seguro. Mas o seguro, nós vamos pôr só um valor mais baixo para cumprir formalidade. E no caso de um sinistro? Então, quer dizer, se tiver um incêndio... Aqui em Minas, nós temos tido muito caso de incêndio em apartamentos.
seja por vazamento de gás, seja por problemas elétricos. E aí, quando vem a seguradora e fala, não, isso é uma cláusula excludente. Por quê? Porque o síndico ele não tem o AVCB, ele não fez o SPDA de para-raio, ele deixou instalar coisas sem verificar a capacidade energética do prédio. Então, aí eles falam o seguinte, não, a seguradora não cumpriu. E os moradores não olham. A gente fala o seguinte, gente, procura para ver por que a seguradora não pagou. Foi porque era uma cláusula excludente, que o síndico foi negligente. Isso E, é infelizmente, a gente tem procurado orientar todos os síndicos para ele ficar preparado, e a adesão é baixa. O papel do sindicato, né, que é representar, é trazer novidades, trazer palestras, trazer cursos, trazer profissionais, né, capacitados para dar curso, fazer palestras constantemente. A gente tem, mas eu acho que ainda é baixa a adesão. E olha que, às vezes, as inscrições terminam rápidas, mas eu acho que deveria ter mais interesse. Enche a sala, enche. Aí você tem ali, você enche a sala e muitas vezes faltam 10, 20, 30%. A pessoa confirma e não vai ocupando o lugar de uma outra que poderia. E a gente divulga, nós divulgamos esses cursos, né, em todas as plataformas, porque é o sindicato patronal dos condomínios querendo orientar. O que nós temos observado nos últimos tempos, doutor, é que tem muito advogado fazendo curso, justamente para ter conhecimento na hora de advogar com o condomínio. Aliás, o senhor tocou num assunto aí interessante, que os advogados, é um outro problema que a gente tem, inclusive a Anacon tem combatido essa questão da oferta jurídica por parte de administradoras e alertando também aos síndicos a questão de contratar advogados que não têm a expertise, que não têm o conhecimento específico na área condominial, que já é um outro problema que a gente encontra no mercado. Se o síndico não estiver participando, se ele não estiver atuante e sendo municiado, informado, ele pode cometer um erro também, agindo até de boa fé, mas sendo negligente ao não ter conhecimento, que aliás é uma obrigação dele, né? É uma obrigação dele. A Anacon, foi bom a senhora tocar nesse assunto. Eu, inclusive, né, sou diretor, né, aqui, regional da Anacon. Hoje, mesmo eu falei da Anacon, e em toda oportunidade eu estou falando. As administradoras que oferecem o serviço, ela põe no portfólio dela lá, serviço jurídico. Não pode, isso tem que ser denunciado junto à OAB. Ela está vendendo serviço jurídico e quando um síndico procura, a gente fala, não pode, tem que procurar pessoas capacitadas, com conhecimento. Por quê? É igual a pessoa vai me procurar para fazer uma defesa tributária. Eu não mexo na área tributária. Eu mesmo falo procure um tributarista. É igual procurar um condominialista. Tem que procurar uma pessoa que tenha conhecimento técnico e formação na área de condomínio para ter uma prestação de serviço com qualidade. Porque, muitas vezes, o profissional ele pode ter uma boa intenção, mas ele não tem a formação, ele não está capacitado para poder fazer aquilo. Então, é muito importante. A Anacon, a gente tem divulgado o trabalho dela bastante aqui, né? Como eu falo, gente, não contrate a administradora que vende serviço jurídico. E se ela está vendendo aquilo que ela não pode, será que ela vai prestar um bom serviço? E muitas vezes também o condomínio ele quer questionar alguma coisa. Aquele advogado que presta serviço para o condomínio, ele não vai poder, porque ele está ligado à empresa que está prestando serviço, ou a conservadora, ou a administradora, ele não vai fazer uma consulta, ele por questões éticas, é claro que ele não vai poder
atuar contra aquela empresa. Um erro do síndico. Aqui nós temos, por exemplo, inúmeras ações, às vezes, de prestação de síndico, prestação de conta síndico, porque a conta dele está toda bagunçada. Uma outra coisa que o sindicato orienta e sempre divulga uma auditoria constante nas contas do prédio. Não para dizer que o síndico está agindo errado, é para provar que está tudo certo. Tem prédio, por exemplo, que tem auditoria ali contratada para verificar. O síndico faz questão de levar para a Assembleia, porque uma pessoa estranha vai olhar se está tudo correto, se os impostos estão sendo recolhidos, quantos são os condomínios que deixam de recolher fundo de garantia, INSS, né? Os impostos mais diversos. Só, às vezes, uma auditoria ou quando aquilo estoura. Às vezes, os condôminos acham que está tudo correto e não está. O advogado que está fazendo, com todo respeito, às vezes, ele não é preparado para poder fazer a defesa do prédio, a administradora vende serviço jurídico, o outro não recolhe os impostos. Então, vai desvalorizando e criando ali uma dívida para o condomínio. Aí entra outro. Eu falava com o síndico, isso aconteceu comigo mesmo. Quando eu mudei para um prédio que eu morei, lá a síndica não deu para pagar, deixa para depois, estava com o INSS atrasado, várias obrigações dos funcionários em atraso, não por desonestidade dela. O dinheiro não deu para recolher, foi passando, e o que ocorre? Os condôminos têm que se interessar mais, desculpa, ser prolixo, tem que se interessar mais pelo andamento do seu condomínio. Agora, a Anacom, ela vem fazendo um bom trabalho por todo o Brasil, bem atuante, falando, gente, se alguém vender serviço jurídico, denuncie, pode até entrar na justiça contra aquela administradora. É interessante o senhor colocar aí que não é só a questão do advogado condominialista. Existem todas as outras funções, elas precisam conhecer o segmento, porque ele é diferenciado. Inclusive muda de condomínio para condomínio. Agora, quando eu contrato também um eletricista que não tem conhecimento, um engenheiro que não seja da área condominial, eu corro, um contabilista também, a gente acaba entrando num risco até sem perceber. O próprio profissional também precisa se conscientizar de que condomínio é diferente. Porque muitas vezes o que ocorre? Tem prédio que ele tem um manual do proprietário, ele tem os projetos, e tem prédio que do síndico, ele não preocupa em manter os projetos, alguma modificação que ocorreu ali no condomínio. Ele sai daquela administração, mas tem que deixar para o sucessor dele. E aí é onde acontece. Chama o eletricista. E ele é um profissional, ele vai pedir o projeto. O prédio não tem um projeto. Tem um vazamento. Está pingando no apartamento tal. De onde que é? E começa a quebrar aqui, começa a quebrar ali. E até acha, tendo o projeto, vai direto ao assunto. Igual nós tivemos casos de desabamento de prédio, porque lá na entrada do condomínio, em alguns condomínios que não é estruturado, está lá, não pode remover parede. Aí o condômino fala, não, eu sou dono, eu faço o que eu quiser. Não é assim, você está no condomínio. O prédio não é estruturado, corre o risco de desabar. E lá no sindicato a gente orienta. Gente, vai fazer uma obra, tem a norma da BNT, está lá, 16, tal número, 1660, para poder obedecer às normas da ABNT, se tem um responsável técnico, se aquilo tem projeto, tudo. Aí não, as pessoas, não, eu chamei um pedreiro amigo. O síndico, às vezes, não quer se indispor, e não pode ser assim. Muitas vezes o síndico não quer se indispor porque é o vizinho dele, ele não quer. Mas se você está à frente de um condomínio, você tem que estar dispostos a críticas e elogios. Elogios não precisa, porque já que você candidatou a ser síndico e se dispôs, é só você fazer a obrigação que você
assumiu, Eu acho que a né? gente tem que mudar a cultura do condomínio, porque houve uma evolução relativamente rápida, uma acessão muito rápida dos condomínios, Antigamente, mas eles continuam com a mente atrasada. Tanto as pessoas que querem entrar na área para servir, né, para se eleger, para representar o condomínio, quanto quem mora em condomínio. Eles ainda estão com a cultura antiga e isso mudou. Os condomínios de hoje não são mais os mesmos e os moradores também não podem mais ter serem relapsos quanto como antes, que a participação dos moradores dos condôminos é tão importante quanto a participação de um síndico, quer seja ele morador ou externo. Então, todas as ferramentas estão aí, gratuitas inclusive, e as pessoas não estão sabendo usar, mas já passou de ser um querer, agora é uma necessidade que coloca em risco não só a valorização do patrimônio, quanto o risco de vida. E para o síndico, riscos que vão aí, né, da responsabilidade civil e criminal. Tem que ter essa mudança de chave, né, doutor? tem que ter. Olha, muitos prédios, por exemplo, as pessoas não querem ser síndicas porque o próprio morador não respeita o síndico. Isso é um E a gente problema. tem. É? E aliás, isso tem sido um problema recorrente de todos os lados, né? Olha a incoerência, talvez minha, né? Eu falo com a pessoa: olha, se você, com o síndico, se você for desrespeitado, entre na justiça contra o morador e contra o condomínio. Porque alguns síndicos, as pessoas não conferiu as contas, ele fez uma obra, porque o síndico é ladrão. Consta, se for numa assembleia, conste na ata. Uhum. Conste na ata. Se não provar, entre na justiça. Por quê? As pessoas elas não respeitam. Outra coisa que acontece com muita frequência, as pessoas querem ligar para o síndico qualquer hora do dia ou da noite e qualquer dia da semana. Então as pessoas falam: não, não quero ser síndico, não. As pessoas ligam, não respeitam, tratam o síndico de forma muito inconveniente. Tá Trata aí complicado. o síndico. Aí a pessoa fala: não, eu não vou querer ser síndico, não, porque as pessoas ligam, às vezes na hora do almoço, de madrugada, mandam mensagem, aí o síndico, ele acha que o síndico tem que estar ali, né, A- pronto para responder na hora. O síndico não pode ter outra atividade. Mandou mensagem, tem que ser respondido. Aí a pessoa fala: não, vou ser síndico. Igual o síndico externo. Se ele tem um problema de relacionamento, está sendo desrespeitado, eu recomendo, gente, convoca uma assembleia e renuncie. E procura para que você vai. Porque muitas vezes o síndico, para não criar, às vezes, um atrito, a pessoa não está respeitando, ele prefere cumprir ali aquele mandado dele, falar que não interessa na renovação, mas não expõe que ele está tendo problema. Então, o problema de relacionamento, e a gente tem dado curso aqui também, até disso, desse relacionamento, problema de grupo de WhatsApp no prédio, às vezes as pessoas fazem uma ofensa ao síndico, desagradável, o síndico renuncia. Ou seja, o Porque síndico hoje que está despreparado, tanto o profissional quanto o orgânico, o externo quanto o orgânico, porque quer, porque ele tem todas as condições, inclusive é gratuito, né? gratuito, aqui nós oferecemos gratuito. Agora, se ele não quiser o nosso, que é gratuito, e nós trazemos profissionais de fora, né? Igual no dia do síndico, que a gente promove em conjunto com o Jornal do Síndico, todo último sábado do mês de novembro. No passado, nós trouxemos, veio o profissional de Brasília, doutor Henrique Castro, veio o Arixavala do Rio de Janeiro, trouxemos profissionais, o doutor Tiago manifestou, pessoas dos mais diferentes tipos de conhecimento, pessoas que estão ali acostumadas a dar curso, autores de livro. A gente procura oferecer o que há de melhor para os síndicos, para eles se preparar. Então, quer dizer,
ele tem que se preparar e dá de graça a ferramenta. Então, ele tem que se qualificar para poder ser um bom síndico, respeitar as pessoas e ser respeitado. E fazer a obra, as manutenções, com orçamentos, com profissionais, igual muitas vezes a gente recomenda, através do sindicato, vai contratar uma obra, né? Muitas vezes a gente orienta, contrata alguém para fiscalizar a obra se no prédio não tem uma pessoa com conhecimento técnico para acompanhar ou não tem disponibilidade de tempo. Isso não é custo, é investimento. Até isso a gente orienta, porque às vezes vai fazer uma reforma de fachada. Então, vai fazer uma reforma de fachada, a pessoa não faz a remoção das partes podres, ou não faz. Nomes técnicos que é um embuço, não. Tendo um profissional para acompanhar a obra, ele vai ver, opa, isso não pode, isso, ele vai dar todo tipo de orientação necessária para que o serviço seja de qualidade. Igual, por exemplo, no prédio, é um prédio próximo, que eu tenho relação com ele, foi feito um serviço de readequação de energia. O que foi feito? Foi aprovado em assembleia que a mesma pessoa que foi contratada para fazer o projeto de readequação, né, elétrica, ele foi sem nenhum vínculo com quem iria executar, tá? Ele foi contratado para analisar as propostas e acompanhar a obra. Sei. Então, tinha pessoas, por exemplo, que às vezes chega um prestador de serviço, ele fala, antes de começar a obra, eu quero 50% de entrada. Gente, ele não pôs ali nenhum tipo de material, não fez uma mobilização, nada. A obra, a gente orienta os condomínios, fazemos isso lá no sindicato, até o desembolso. É por medição, de acordo com que a obra vai sendo executada. Aí a pessoa fala, mas eu não tenho capital para poder receber só depois. Então, você procura no mercado outro profissional. E vai fazer uma obra ou vai fazer uma reforma de elevador, que é um outro problema muito sério nos condomínios, que tem tido acidentes fatais aí constantemente. Contrate um engenheiro, que aqui em Minas nós temos poucos especialistas, mas muito pouco mesmo, tá? Em elevador. Ele faz um laudo do que precisa ser feito no elevador e depois você vai procurar no mercado quem vai fazer a obra. Se é um fabricante ou se é uma outra empresa que não é fabricante, mas se tem alguém para acompanhar aquela obra. Isso aí é questão de segurança. Eu já vi casos aqui, por exemplo, que contratou uma modernização e a hora que não está todo pronto o serviço, vão entregar, eu falei, não, pagamos a fatura só depois que a pessoa que foi contratada para acompanhar a obra liberar. A hora que foi fazer o teste, o freio de emergência não travou, e era novo. Nossa. E a empresa falou que o serviço estava pronto. Então, é um outro problema muito sério, que às vezes os síndicos, é até chato, né? A gente orienta. Não é a reforma na cabine que vai valorizar o prédio, muitas vezes. É a casa de máquina, é o sistema de cabeamento, é o sistema elétrico, é os motores, que às vezes pode estar vazando óleo. Então, a gente, no sindicato, procura orientar todas as formas o síndico para ele estar preparado para estar à frente de um condomínio. Doutor, inclusive, a questão de afiliar-se ao sindicato. Como é que funciona? Não é uma filiação obrigatória, mas diante de todos esses respaldos, isso é imprescindível que os síndicos eles tenham esse conhecimento e tenham de fato esse respaldo, porque é uma necessidade. Nós estamos falando de patrimônio, nós estamos falando de vidas e que nós precisamos ter esse respaldo de conhecimento, não só jurídico, como de capacitação. Fala para a gente um pouquinho, qual que é a importância dessa filiação? É importante, quem pode filiar são condomínios. Ele, às vezes, tem palestras e eventos que a gente faz exclusivo para associado. Se sobrar vaga, aí a gente coloca os não
filiado. Tem pessoas que não estão filiadas, falam, não, estou esperando ver se sobra vaga. Gente, o sindicato ele cobra uma taxa anual só. E as pessoas esquecem que ali ele tem orientação, não vende o serviço jurídico, mas fala com a pessoa. Não, conforme o caso, ele tem que procurar no mercado, né, porque é proibido. Certo, a oferta de serviço jurídico. jurídico. Não indicamos nem nada. Então, aí a pessoa tem uma orientação, tira uma dúvida trabalhista, civil, nós temos profissionais para dar essa orientação. Então, é importante a pessoa ser filiada para ela ter ali uma orientação. Certo. É muito importante. E acompanhar os eventos do sindicato. Que, aliás, está de parabéns, é bem atuante, tem eventos o tempo todo com profissionais dos mais qualificados e do Brasil inteiro, trazendo conhecimentos, né? E antecipando tendências. Eu acompanho bastante, recomendo. E assim, eu, por exemplo, fico ligadinha aí em vocês para ver o que vocês estão fazendo, porque sempre estão na vanguarda. Sentimos honrados com as palavras da doutora. Muito obrigada, é só um reconhecimento mesmo. Esperamos, talvez, a senhora nos prestigie aqui em Minas com uma palestra. Quando for possível, a gente faz um evento e a senhora venha nos prestigiar, né? Ou uma palestra isolada, ou mesmo um evento no Dia do Síndico. O Dia do Síndico, a nossa capacidade é entre 500 e 600 síndicos. É um evento, inclusive, que já está consolidado, né? Isso. Todo mundo, a gente fica na expectativa também, como síndica profissional, síndica externa, eu já fico na expectativa, porque eu sei que é muito bom. Alô? Doutor, me fala uma questão aí, tá tranquilo aí? O senhor tá ouvindo? Não, é porque eu não estava ouvindo a senhora. Ah, tá. O senhor falou a questão de pagamento. Uma outra situação que os condomínios vêm passando é com relação a falsas guias. Tem chegado tem muitos golpes. O que é obrigatório, o que não é obrigatório, qual que é a dica do sindicato com relação a essas faturas, esses boletos que chegam nos condomínios? Na convenção, quando é negociada a convenção, ela tem um prazo, inclusive, de oposição. Ela tem um prazo de oposição ao pagamento da guia assistencial. Ela não é obrigatória, mas ele pode fazer uma oposição, igual a taxa sindical. Ela não é obrigatória, mas é importante para poder manter o sistema para defender os interesses dos condomínios, porque é a única receita que o sindicato tem. E o sindicato ele trabalha bem enxuto, justamente para reinvestir em palestras e eventos. Então, a taxa sindical ela é recolhida no mês de janeiro, no final, ou fevereiro, e a taxa assistencial ao fim da negociação da convenção coletiva. Para só ter uma ideia. Então, tem pessoas, administradoras, que antes da negociação quer mandar a carta de oposição, se não foi nem publicado, nem fechou a convenção, ele já está fazendo oposição. Quer dizer, ele quer ter as benécias, mas não quer contribuir. Certo. É o que é lamentável. Né, para poder, as benécias que eu falo é o seguinte, ele quer fazer curso, ele quer participar, ele quer dos eventos, ele fica cobrando, e a convenção já foi negociada, mas não quer ali agregar nada para manter um sindicato forte, porque o sindicato, ele tem essa, ainda bem que a gente trabalha de forma bem enxuta. O sindicato ele trabalha de forma bem enxuta, então o valor que é arrecadado dá para reinvestir sem problema. No entanto, que muitas vezes, é até chato, tem prestadores de serviço, né, que a gente já bateu, tá? Você não quer patrocínio? Não precisamos. Sei. No dia do nosso evento, se você quiser ir lá distribuir, fazer um sorteio de um brinde para alguém, a gente até escolhe qual que seria um prestador de serviço, mas sem vínculo com a gente.
Isso já é um princípio bem interessante, né? Já é uma demonstração de independência, exatamente. Que a gente fica independente e fica isento. Olha, porque se algum desses prestadores de serviço, que são poucos, que às vezes a gente abre espaço, a pessoa, às vezes um banco, né, e a gente tem, né, alguns parceiros que, vamos lá, a gente fala, tendo problema, não passe a mão. Me fala que se ele esteve aqui presente, que é um parceiro, um colaborador, que ofereceu um desconto, uma benesse, igual a gente tem hoje, porque tem bancos que não cobram boletos, outros cobram um absurdo. Mas eu falo, se tiver um problema, não deixe de comunicar. Passar. Isso. Sabe? Então, a gente tem uma independência muito boa. Então, por isso que a gente fala, é importante essa filiação e a contribuição para manter um sindicato forte. O sindicato, ele atende quem não é filiado? A gente não deixa ninguém de fora. Mas o filiado ele tem o privilégio de ter, às vezes... A garantia e a exclusividade é dele a prioridade. Se sobrar, o outro entra. O outro entra. Se sobrar, o outro entra. Primeiro, os filiados. Né? Porque a gente tem que visar o filiado. Igual na época do auge da pandemia. O sindicato ele não parou nem um dia. Por quê? Fecharam os shoppings. Nós tivemos que negociar com o sindicato dos empregados, né, dos colaboradores, uma forma, depois que saiu o decreto federal, uma forma para não mandar as pessoas embora e manter um quadro mínimo ali. Por exemplo, um shopping, na hora de fechar, ele não podia fechar, ele tem um ar-condicionado, ele tem energia, e todas as lojas ali dentro não poderiam ficar vulneráveis, né? Tinha que ter uma segurança, né? O vigia e tudo. Então, nós negociamos. Problema de salão de festa. Muitos síndicos, no auge da pandemia, queriam dar festa. Pessoas querem... Não, eu vou dar a responsabilidade minha. Não, é do condomínio, que vem pessoas de fora. Então, a gente procura ali orientar. Nós negociamos às vezes com a prefeitura, alguma coisa. Igual agora, por exemplo, nós estamos para ver se moderniza a lei dos elevadores, porque tem muita empresa, o mesmo problema que nós estamos falando, com síndico que tem que ser preparados, tem empresas de elevadores que ela não dá uma manutenção adequada. Então, nós estamos exigindo, nós não estamos pedindo, uma modernização do projeto para poder ter uma fiscalização nas empresas prestadoras de serviço de elevador. Isso, interessante. Todas, sem exceção. Doutor Walter, isso... muitas vezes elas convidam a gente, vai ter já aconteceu o caso até de oferecer viagem para passear, né? Alguém não, muito obrigado. Que a gente não aceita presente, nada. A gente poder manter essa independência e poder cobrar. É interessante que essa aí deve ser também a postura dos síndicos, que a gente também percebe que o assédio dessas empresas, né? Claro que nem todas, só que, como diz a lenda, não existe almoço grátis. Então, essa independência ela é fundamental para garantir ainda mais credibilidade, porque nós, querendo ou não, a gente está exercendo um cargo de confiança, um cargo totalmente, né, equiparado aí aos políticos, né, aos governantes. A própria estrutura do condomínio, que é por eleição, não é por contrato, ela segue, ela se assemelha. Agora, eu vou confessar para o senhor que às vezes eu receio que nós tenhamos aí um mercado condominial talvez prostituído, com pessoas, né, que com más intenções. E a gente precisa muito ter à frente aí sindicatos, representantes, com essa idoneidade, com essa transparência e com esse compromisso. Porque o que a gente está fazendo, o mercado condominial, ele está em expansão, ele está agora. Então, o que vai ser daqui a 10, 5 anos, depende muito do que nós estamos fazendo hoje.
e contar com o sindicato representado pelo senhor aí, por exemplo, com todos esses princípios éticos e esse compromisso, isso é fundamental para que a gente tenha qualidade e seriedade nesse meio, tanto dos síndicos quanto das pessoas que prestam o serviço, todo esse ecossistema. Olha, a senhora colocou aí uma palavra, né, que pensou em falar, né, prostituído, né? E realmente, infelizmente, às vezes se o síndico ele quer pintar o apartamento dele, aproveitar o momento da obra do prédio, ele não deve contratar a mesma empresa que está prestando serviço para o prédio, porque ela pode oferecer uma benécia para ele e ele não ter como cobrar. Vai tocar o falhado. Por isso que eu lhe falo, na hora de contratar o serviço, é bom estar mais de uma pessoa à frente do condomínio, pegar os orçamentos fechados, para não revelar os valores, porque, infelizmente, isso é muito comum. A pessoa fala, não, se você contratar a minha empresa, o meu preço é tanto, agora você põe o que você quiser. Infelizmente, às vezes a gente ouve isso. E aí a questão, e fica difícil depois, né? É quando entra nessa seara aí, para você sair desse tipo de negociata é muito complicado. Não, na época, quando colocava aquelas propagandas nas fachadas do prédio, algumas empresas procuravam, falavam, não, o prédio de tal recebe, então vamos negociar que te passam um valor. Quer dizer, ele abria que os outros recebiam. Geralmente quem faz isso chama, né, dá um exemplo para saber, olha, você está sendo bobo, está deixando de ganhar. É isto. E não pode ser assim. O síndico, se ele é externo, ele recebe um valor. Se ele é interno, eu falo o seguinte, todo síndico tem que ser remunerado. Até a isenção da taxa é uma forma de remuneração. Não é muito justa, né? Tem que recolher os impostos. Eu sempre falo. Esse é um erro. Esse, inclusive, é um erro por desconhecimento. Um erro por desconhecimento. Eu falo, se você recebe qualquer valor do prédio, do condomínio, seja ele horizontal ou vertical, né, você tem que recolher os impostos. E as pessoas, quando vai prestar serviço, olha, o assédio é muito grande. Então, o síndico ele tem que procurar ser ético, a gente orienta, e saber fazer o orçamento, porque quando a empresa ou alguém que for prestador de serviço quiser oferecer alguma coisa, seja ético, igual eu já vi muitas vezes em prédio, o síndico, como às vezes é um prédio grande, ele ganha um presente no fim do ano, eu já presenciei, ele fala, que bom, que maravilha o presente, aí a pessoa, espero que o senhor, não, eu vou sortear entre os funcionários, muito obrigado. E sorteio. E aí? Ele não recebeu. Ele é verdade. O presente e sorteou para os empregados. Verdade, isso é importante. Eu conheço algumas síndicas que, aliás, vai juntando tudo no final do ano, dá em brindes ali, é muito interessante. Agora, tem um comportamento também que o senhor citou aí, tanto do síndico usar aí os benefícios, né, de uma empresa contratada, tem também a questão do morador usufruir do serviço prestado pelos prestadores de serviço do condomínio. Por exemplo, a faxineira, que aí o morador chama para fazer faxina na casa dele. Isso é um risco que coloca os condomínios aí num vínculo muito grande, né? Vínculo trabalhista e que pode sair muito caro para o condomínio. Olha, a gente orienta lá no sindicato o seguinte, o grande problema, o faxineiro do prédio, quando ele vai prestar, às vezes, serviço na casa de um morador, no local de trabalho, seja no escritório, ele, às vezes, ainda vai com o uniforme de trabalho dele. E se tiver um acidente? Do condomínio. Agora, eu oriento que não deve nem contratar. No prédio, por exemplo, lá que eu sou síndico, né? Eu sou síndico. Quando a pessoa vai ser contratada, eu falo, olha, aqui não pode prestar serviço, muito menos favor. Por quê? Porque tem prédio que, às vezes, o funcionário, ele, com boas intenções, ele até sai do local dele para ir na padaria, buscar alguma coisa. Não pode. Esse uso de serviço do empregado não pode. Não pode. Ele é funcionário exclusivo do condomínio.
Se você quer um prestador de serviço que contrate por hora, por tarefa, por mês, o que for, mas não usar a mão de obra do condomínio para poder fazer serviços particulares. Nesse caso da faxineira que a senhora falou, é muito comum, mas e se ela tem um acidente? Ela estava ainda dentro do condomínio, porém dentro da unidade de um condômino. O condomínio vai ser responsabilizado, porque ela ainda, às vezes, ela ainda estava até usando o uniforme, aquela a pessoa que está prestando serviço, então não pode, é proibido, né? Não por discriminação, é igual a entrada de entregadores, né? de mercadoria nos prédios. Tem que descer na portaria, põe naquele cofre de entrada, ou por eclusa, faça agora, mas tem que levar no apartamento. Por quê? Porque, às vezes, quando a pessoa está impossibilitada de se locomover. Às vezes, o que a gente ainda recomenda? Se a pessoa está impossibilitada de locomover, chama um funcionário do prédio para acompanhar aquele entregador. Não estamos duvidando da idoneidade do entregador, mas sim por uma questão de segurança. Né? Porque muitas vezes o entregador ele quer subir até de capacete, de boné, e não pode, ele tem que estar com o rosto à vista. Então, é o mesmo caso do prestador de serviço. Não pode fazer serviços particulares para nenhum condomínio. E aí nós temos duas situações aí, né? Que são o desvio de função dele, que a gente já entra numa outra situação, que é o condomínio que não tem o zelador, mas tem o porteiro e coloca o porteiro para fazer serviços que não são dele. Isso é um problema para o sindicato? O senhor tem constatado isso? A gente orienta o problema do desvio de função. Quando é uma substituição temporária, ele tem que receber igual o outro que fazia serviço. Quando ele vai substituir um funcionário. Às vezes, tem que ver também que tipo de substituição que ele possa fazer. Muitas vezes, o porteiro sai e o faxineiro fica ali um tempo, às vezes, para ele um toalete ou em algum local ali dentro do condomínio. Ele deve receber o salário substituição. Inclusive, está previsto na convenção o salário substituição. Mas não pode usar, é desvio de função, não pode. Nós fazemos esta orientação para todos os condomínios. Mas, doutor, então quer dizer que naquele intervalo de almoço, por exemplo, o porteiro saiu, o outro funcionário, para substituí-lo ali, mesmo que seja só aquele pouquinho, tem que pagar a diferença? Está previsto na convenção salário substituição. Se ele atrasa, não é descontado, ele soma os seus minutos e no final do mês desconta muitas vezes. Sim. Ele tem que ser remunerado pela prestação de serviço dele também. Isso é um erro muito comum, hein? É um erro comum, a gente orienta. Se o funcionário não recebe, ele vai à justiça e vai ter êxito. Agora, é desagradável. Se um colaborador prestou serviço, ele tem que ser remunerado como qualquer outro. Doutor, e como é que fica a questão da jornada de trabalho? Tem muita gente extrapolando aí a carga horária? A jornada de trabalho, o funcionário ele tem um limite de horas extras diárias que ele possa fazer. Mas qualquer minuto que ultrapassar a jornada dele, ele tem que ser remunerado, certo? Ele deve ser, ele é obrigado a ser remunerado. Se o condomínio não está remunerando, às vezes, fica um minutinho a mais, mas não paga a hora extra. Isso não pode ser assim. Agora, na nossa convenção, nós temos a previsão do banco de horas. Que pode dar em folga. E pode dar em folga, mas tem um limite. Se passar de X, né, vamos pôr 6 meses, para não entrar em detalhe, né? Tem um prazo de 6 meses, igual tem convenção que é 2 meses. Se não fizer ali a compensação, ele deve ser remunerado por aquelas horas.
São coisas. Interessante, porque nem toda convenção tem isso, né? O banco de horas é importante. Então, são todas essas situações que o sindicato está aberto, ele presta essa assessoria, essa orientação, esse apoio aos condomínios, principalmente aos filiados. Daí, quer dizer, não é só aquela taxa que ela tem importância, ela tem valor, ela por trás dela tem serviços que talvez o síndico nem imagina, né? Aí eu volto na questão para a gente finalizar. Está tendo agora a questão do imposto de renda. Tem chegado algumas faturas, algumas guias. Quais são os golpes aí comuns e que os síndicos devem ficar atentos para não pagar? Não estou me referindo aí à guia de contribuição assistencial, não. Estou falando daqueles externos aí, os outros boletos que chegam. Olha, isso já faz década que são emitidos boletos falsos. A pessoa, se ela tem dúvida de um boleto, ela deve fazer contato para saber a veracidade daquele boleto. Igual, por exemplo, dou um exemplo claro, a gente tem parceria com clínica, que está na convenção que a gente tem que remunerar caso de exames. Já aconteceu, por exemplo, chegou o boleto perfeito da empresa. A hora que fomos verificar, era um golpe. Nossa. O valor bem expressivo. Igual, às vezes, a pessoa recebe um boleto de aluguel ou mesmo de condomínio, na hora que ele vai ver, tem que verificar o nome do beneficiário. Se é realmente... Porque, às vezes, os dados aparentes estão perfeitos ali para poder pagar um imposto ou uma outra taxa. Mas o beneficiário é diferente. Então, a pessoa deve prestar atenção quem é o beneficiário. Então, e taxa de condomínio, por exemplo, todos os anos vai taxa para o Brasil inteiro. Eu já recebi essas, por exemplo, e fiquei na dúvida, para falar a verdade. Falei, gente, mas isso aqui eu tenho que pagar, eu não tenho que pagar? E quando eu fui ver, era uma fraude. Era um estelionatário. Então, tem que tomar muito cuidado. Não só o condomínio, mas o morador, né? Igual, às vezes, eu chego lá para o morador um boleto. Igual a senhora vê, por exemplo, em prédio, só fugindo aqui para poder encerrar, com a senhora, né? Que você falou, o golpe do motoboy. Chega o porteiro e fala, olha, tem uma pessoa aqui que é do cartão de crédito, aquele golpe que a pessoa liga, fala que é a empresa de cartão que vai buscar. O porteiro atento, ele fala para a pessoa, isso é golpe, ninguém vem buscar cartão. Tem morador que não acredita. Eu conheço um caso concreto que o morador, ele tinha uma rotina, né? Ele saía muito cedo e chegava de tarde e não saía mais. Um dia ele estava fora do horário, olhando o relógio, esperando alguém. O porteiro perguntou se estava tudo bem. Aí, a hora que ele falou que o porteiro ainda o alertou. Isto é golpe. Ele não acreditou no porteiro. Foram 13 mil reais. Nossa, esse é mais uma evidência da necessidade de atualização, de participação dos cursos, porque tanto os estelionatários, a bandidagem, como diz meus amigos da área da polícia, está muito atento. Mas tem o sindicato aí que também está atento e leva essas informações, prevenção aí para o síndico, capacitação, treinamento, porque tanto o síndico quanto o profissional treinado, ele livra o condomínio de várias outras situações. Dr. Carlos Eduardo, eu agradeço muito pela presença do senhor, já é uma pessoa que eu estava esperando aqui a oportunidade. Eu sei que a agenda do senhor aí é disputadíssima, principalmente por causa da participação do senhor, o senhor é muito atuante. E eu quero convidá-lo para outras oportunidades, outros podcasts e deixar aqui à disposição do senhor, para o senhor fazer as considerações, inclusive falar com o pessoal aí para acompanhar o Jornal do Síndico e o próprio sindicato, cujo o site é muito atualizado, tem informações importantes. Então, para as considerações finais aí do senhor.
Eu agradeço, espero colaborar em outra oportunidade, mas o Sindicom MG é o Sindicom MG, Sindicato dos Condomínios Comerciais, Residenciais e Mistos do Estado de Minas Gerais, que esse ano está fazendo 35 anos. Né? Nós estamos no Facebook, no Instagram e todas No as YouTube, plataformas. é muito, muito atuante. Isso. E nós estamos sempre procurando divulgar o condomínio e orientamos o seguinte, que todos os síndicos se preparem, mesmo que já é um síndico experiente, mas se atualize. E aqui, o Sindicom, em parceria com os sindicatos dos empregados, oferecemos cursos para os colaboradores. Então, não basta o síndico estar bem preparado. Ele manda lá o porteiro, o zelador, o faxineiro também para se atualizar, para ter uma qualidade de prestação de serviço boa em seu condomínio. Estamos sempre às ordens, tá? Nós estamos lá, não escolhemos quem atender. Estamos de portas abertas e esse ano fazemos 35 anos. É muito tempo, é confiança para se manter no atuante, assim, é porque realmente o trabalho é valioso. Agradeço aí o doutor Carlos Eduardo Alves, presidente do Sindicato dos Condomínios Comerciais, Residenciais e Mistos de Minas Gerais. E olha, se você não nos segue ainda pelas redes sociais, é só seguir o Condominicando. Nós estamos também em todas as plataformas e até a próxima e muito obrigada para vocês todos, para o nosso entrevistado que deu uma contribuição valiosa. Se inscreva no canal. Assim como o sindicato é atuante, nós também estamos aqui para prestar esse serviço de qualidade, com entrevistados, com a rotina, com tudo que tiver de bom aí nos condomínios. Um abraço para vocês e até a próxima.